Porque o que atrai aqui é o dinheiro. Fazer negócios, meter primos e filhos. Portanto, a política hoje dos partidos é em grande parte movida à volta desta realidade. Quer dizer, não se vai para lá para tratar do país. Na medida em que se vai atamancando o país, bom, vai-se vivendo e vai-se tratando da vida. E como uma grande parte dos políticos ativos hoje não têm profissão, ou não têm profissão que valha, que se compare com a profissão da política, as pessoas têm que lá estar, agarram-se. Muito desta irritabilidade manifesta são uns que não querem sair, são outros que querem entrar. Sim, mas essa disputa faz parte da natureza da democracia, não faz parte. Não é? Olha, eu endosso para um programa, um diálogo entre Mário Soares e Cunhal. Não havia pessoas que pensassem mais diferentemente. Durante 2h30 não houve uma irritação, não houve um gesto menos adequado. Veja isso, peça à RTP. E veja, é possível fazer política. Houve algumas ironias, o olho que não, olho que não. Mas isso comparado com esta má criação pegada, que é mentiroso para baixo é tudo. Ou para cima. Bom. Portanto, não se compara. A política pode fazer-se com civilidade. Eu, quando estive por lá, não há muito tempo, eu não andava a responder à oposição. A oposição opunha-se, escrevia, dizia, pronto, e passava ao lado. Se as pessoas que estão a governar não podem estar preocupadas agora com o que dizem este ou aquele, porque isso é a liberdade de expressão e é salutar que seja assim. Não, isto é uma degradação da classe política, é porque a classe política hoje foi criada pelos sem profissão. Grande parte da classe política tem profissões secundárias, daquelas que não atraem propriamente. Portanto, entrar na política é uma promoção. E esta promoção dá dinheiro e dá projeção social que nunca ninguém teria se não andasse... Ou não dá para quem tem profissões mais honoradas. Sim, mas o meu amigo não arranja desses para ir para lá. Se arranjar 3... Justamente. Pois exatamente. Porque aquilo é realmente um meio tão insalubre que pessoas que têm vida não estão para ir desgastar-se lá. Quer dizer, é um péssimo sinal do ambiente político. Mas digamos que foi uma área que também se foi profissionalizando, não é? Com o tempo passámos a ter os profissionais da política, que há 30 anos... A profissionalização, se tivesse sido com aprendizagem, com saber da política, nem seria má. Agora, se as pessoas que estão a governar não percebem que este país vai bater na parede, quando é evidentíssimo que tem que bater na parede, bom, para isso não vale a pena profissionalizar-se. Melhor irmos alugar um espanhol para tratar isso. Então, voltando aos partidos, é necessário uma requalificação dos partidos, o surgimento de novos partidos? Qual é a sua perspectiva? Não, eu suponho que os novos partidos não têm grande sentido, porque o país não prestigia nem respeita nada aos partidos. Se o meu amigo constituir um partido, vai ter problemas daqui a pouco tempo. O país não o enfrenta, vai às eleições, tem 0,5%, ou 0,8%, ou 1%, portanto não vai. O único fenómeno que escapou essa regra foi o PRD, mas numa determinada altura, aqueles que estão, bom, terão que ficar. O problema é que eles se convençam que se não mudam, o país vai para um ambiente muito pior. Eu trouxe aqui este gráfico, já tentei aqui passá-lo na SIC há uns tempos, mas depois deu-se um burburinho e não se passou, que é o problema da dívida. Este gráfico, que não foi feito por mim, portanto estou à vontade, este gráfico mostra que sempre que vivemos em democracia, desde 1840, o país esteve na insolvência, na beira de insolvência. Até ao fim da Primeira República, esta era a dívida pública, o peso da dívida pública até à Primeira República, e agora é a dívida pública, que já é maior do que então, nestes tempos. Bom, e até aqui foi democracia, daqui para lá foi democracia. Os partidos têm que refletir nisto. Não venham daqui a 6 meses é que nunca tinham reparado nisto. E isto não foi por acaso. Mas esse gráfico pode ser ele próprio perigoso, porque podemos... sim, perigoso. Sim, mas sabe que eu não tenho olhando para a curva da economia, então, fazer a apologia do sistema não democrático. Não tem perigo nenhum. Porque daí o que tiramos é que durante o Estado Novo foi a única altura em que... Exato, em que a gente não se meteu a sarilhos. Portanto, há que meditar sobre isto. Eu não sei se é dos partidos, agora há uma coincidência muito grande. E, portanto, os partidos que olhem para isto. Se nós só somos capazes de reger a nossa casa com autoridade, isto é muito mau.
E os partidos que não se desresponsabilizem amanhã dos sarilhos em que isto nos pode conduzir. Mas que conclusões é que tira o Sr. Professor? A conclusão que eu tiro é dizer aos partidos, como ninguém viu este gráfico, que vejam e vão pensar no assunto. Não venham depois, de repente, dizer que ninguém imaginava que nós caíssemos na falência e precisássemos do FMI, não sei o quê. Não. É saber se a tempo e horas, para depois não virmos fazer, faço a expressão, partes gagas para obter desculpas. Não. Os partidos devem meditar sobre isto. Isto, eu digo isto, digamos, para que as pessoas estejam advertidas para este facto. É por acaso que até ao fim da República isto era um sarilho, do ponto de vista financeiro. É por acaso que depois de 70 e tal, 80, isto foi galopando e que agora está a níveis superiores a 1500. Mas o que está a querer dizer é que isso demonstra uma falência do atual regime. Não é uma falência deste regime. Pode haver uma coincidência ou ser uma falência do regime. Pode haver uma coisa ou outra. E nesse caso estaremos numa mudança de paradigma ou estamos nesse tal precipício que nos poderá levar? A nossa boa maneira, quando batermos na parede, acordamos e vamos buscar um responsável. Nós somos assim, fazemos as neiras e depois é a senhora Merkel, outra pessoa qualquer, que nos arranjou o sarilho. Nós estamos ensarilhados quando sabia perfeitamente que nós não podíamos sustentar o Estado em que temos. Agora vamos dizer, mas a Europa são os malandros, não nos ajudam, que é da solidariedade. Então nós andamos a fazer as nossas políticas financeiras, sem dar satisfações a ninguém, sem perguntar nada a ninguém, e agora que estamos falidos é que vamos atirar culpas para os outros. Isto não. Em relação à palavra culpa, já aqui falámos dela várias vezes, porque ouvimos-la todos os dias. Deixamos de responsabilidade. Então, falemos de responsabilidade. O que é, do seu ponto de vista, mais grave? Fazermos um debate político, ou os políticos fazerem um debate em que permanentemente se culpabilizam e responsabilizam, ou pensar, temos que olhar em frente, vamos olhar em frente e não interessa de quem são as responsabilidades. Ambas as situações são graves. Ouça, por mim, como cidadão da rua, eu suponho que nós não podemos continuar neste sistema em que os políticos só têm a responsabilidade política. Um político vem e começa a fazer obras, autoestradas, TGVs, hospitais, de qualquer maneira. Toda a gente adverte, olha que o país não tem condições, olha que o país não tem condições. Vai-se embora, aqui que é sujeito? É a responsabilidade política. Quer dizer, vai para casa, acusado de não ter governado bem. Mas isto é possível continuar assim. Então, os casos das PPPs. O Dr. Carlos Moreno escreveu um livro em que explica aquilo tudo. Então esta gente não tem que ser punida, para além da responsabilidade política. Então isto é possível um país ser governado de qualquer maneira, contra as opiniões, os conselhos, as advertências de muita gente capaz, e continua-se de olhos fechados a fazer autoestradas. O argumento em vigor é de que, ainda eleições, aí a penalização surge ou não? Não, mas ouça, o pior que pode acontecer hoje é o sujeito ir para casa. Não dá mais nada. E acha que depois de fazer uma série de patifarias e de irresponsabilidades, a sanção é ir para casa sossegado. Às vezes com um bom lugar. Não, os políticos têm que pensar, porque, em última instância, muito do que está a acontecer aqui é a responsabilidade política. Claro que os cidadãos começaram a ir para Cancún, a comprar automóveis, etc. Bom, aí há esta responsabilidade do sujeito ir procurar umas areias mais bonitas que as da Caparica, não se compara com um governo que é advertido, vê-se em conta, porque não há dinheiro para fazer estas obras. E continua a fazer de olhos fechados. Acha que isto são coisas comparáveis? Mas todos somos responsáveis. Não. Mas estamos praticamente a chegar ao fim do nosso tempo. Sim. Está a pensar em que tipo de responsabilização? Bom, eu não sou penalista, mas acho que é um assunto que deve ser estudado no plano da responsabilidade penal. Um político ser julgado? Incriminável, sim. Isto não pode continuar nisto. Mas não há uma cartilha da boa política, não é? Mas isto não é uma cartilha da boa política, isto é uma cartilha do bom comportamento. Quer dizer, o meu amigo ouve dizer centenas de pessoas aí que sabem, pessoas de grande qualidade e grande competência e grande seriedade. Não se façam estas obras, não se façam isto. Tudo de olhos fechados. Nós vamos ter 3 autoestradas até ao Porto. Há um sítio em que estão distanciadas de 8 km umas das outras. Mas passa pela cabeça que isto é uma coisa séria. Quer dizer, não acontece nada a quem decidiu isto. Quer dizer, perde eleições, por hipótese. Pode até nem perder. Quer dizer, isto não pode ser, porque isto é uma irresponsabilidade. Isto é uma coisa de garotos, não é? De gente crescida, não é?
Sr. Professor, muito obrigado por ter estado no Jornal das 9. Professor Medina Carreira, aqui a analisar a atual situação do país. Daqui a pouco, o Frente a Frente, hoje é com Vicente Jorge Silva e Ângelo Correia. Até já.